Bom, Maurício, o Pois que não. que é que você separou para a gente falar hoje sobre doenças do corpo que podem evoluir para problemas psicológicos? E se tiver alguém aí que queira fazer pergunta, fique à vontade e faça. Olga, eu trouxe um aprendizado, né, que você vê, eu sou do mundo da terapia já faz tempo, né, que eu estudo. E eu aprendi isso faz alguns anos e foi uma novidade para mim mesmo depois de muitos anos estudando. Então eu trouxe que eu achei uma coisa muito bonita. Quando a gente fala de cérebro, de sistema nervoso central, né, cuja peça principal é o nosso cérebro, muito bem. A gente acredita que sempre o cérebro dominou tudo. Eu passei minha vida inteira, quase inteira, acreditando que o nosso cérebro governa o corpo e todas as outras partes. E não é assim? Então, mas tem uma exceção. Olha que legal isso. Quando se fala de motricidade, eu quero pegar um copo d'água, eu quero arremessar uma bola, eu quero bater uma raquete de tênis, é verdade, o cérebro comanda. É ele que despolariza o impulso elétrico que vai para os meus músculos e faz os meus músculos atuar. Então eu quero correr, quero nadar, isso é o cérebro. Mas aí vem a cereja do bolo. Quando se fala em sensibilidade, porque nós sabemos que o corpo tem motricidade, isso já é sabido por toda a história da medicina. O cérebro tem a motricidade e tem a sensibilidade. Quando se fala em sensibilidade, Olga, é o contrário. Olha que louco, cara. Então, o cérebro ele só sabe o que você sente porque existe o seu corpo. Se não existisse seu corpo, seus órgãos dos sentidos, que estão todos no corpo, a sua mente não saberia o que você está passando. Se eu dou um tapa na sua mão, o seu cérebro entendeu que aquilo é um tapa porque você recebeu ele no corpo. Então tem as aferências neurológicas que levaram isso para o teu cérebro. Muito bem. Se eu vi alguém morrer, o meu cérebro reconhece aquela dor, aquele momento difícil, porque os meus olhos captaram essa visão. E os olhos estão no outro. Na onde? No corpo. Quando uma mulher é estuprada, o pênis do agressor entra na onde? Na vagina. É corpo. Ninguém estupra binamente enfiando o pênis dentro da cabeça. Então, isso faz uma diferença incrível quando a gente aprende isso. Que todo trauma, todo evento traumático que você escutou, sentiu, cheirou, viu, ou seja, todos os órgãos e sentidos, foi o corpo que sentiu. A mente foi só uma interpretadora do processo. Eu faço uma comparação com um liquidificador. Qual seria o cérebro de um liquidificador? Motor? O motor. Liga ele sem nada no copo. Não acontece nada. Não tem graça. Você só escuta barulho. É uma boa comparação. Só ruído. Agora, se você coloca frutas, legumes, aí você tem algum molho, uma vitamina, alguma coisa que aí o motor entendeu qual é a função dele. Então agora eu vou processar porque eu tenho algo dentro do copo. A mente, quando estamos falando de parte sensorial, a mente sem um corpo não é nada. Não é nada. Uma vez eu fiz uma experiência com um paciente meu, eu falei, estica a mão. Aí eu dei um tapinha na mão dele assim. Fecha os olhos. Dei um tapinha na mão, agora volta. O que eu fiz com você? Aí a paciente falou assim, você me deu um tapa. Eu falei, como é que você sabe? Você não viu? Eu senti que é um tapa. Tá, agora volta a sua mão. Aí eu peguei um objeto pouco comum, eu não lembro o que era o objeto, um objeto esquisito, e eu fiquei esfregando no dorso da mão dela. Aí falei assim, o que eu fiz com você? Ela falou, não sei. Você passou alguma coisa aqui, mas eu não reconheci. Eu falei, essa é a sua mente. Sua mente não reconheceu esse estímulo. Ela sabe que você foi tocada, mas ela não reconhece. Agora o tapa, ela conhece já o que é um tapa. Então quando você deu, ela processou. Quando a gente entende isso, Olga, faz toda a diferença quando a gente vai fazer um tratamento de verdade, um tratamento sério. Porque o que acontece? Como é que eu recebi um impacto sobre meu corpo e eu trato só a cabeça? Não faz sentido. A cabeça é uma parte. Então, se eu vou lá, eu sofri um trauma corporal, eu fui agredido, eu sofri um abuso, eu vou fazer um tratamento para isso. Como é que eu faço um tratamento de abuso onde houve uma marca corporal só conversando? Como é que faz, então, esse tipo de tratamento? Você tem que liberar o corpo. Existem técnicas de liberação corporal. Aí você submete o paciente a um movimento corporal. Mas quem faz esse tratamento corporal? O próprio terapeuta? O próprio terapeuta. E aí o paciente, você orienta ele faz no teu consultório, pode até levar para casa. O corpo tem que ser envolvido, Olga, num processo de cura.
Aí, por exemplo, sei lá, não sei, vou chutar, um yoga pode ajudar, Perfeitamente. meditação, Perfeito. Tudo que envolve o corpo. pilates, tudo que vai Tudo movimentar o que, meu corpo. tudo que vai envolve o corpo. Só que tem um detalhe aí, tudo envolve, tá? Você tá correta. Mas tem uma coisa que eu gosto muito. Existe o sistema nervoso voluntário e o autonômico. O autonômico eu já falo, a gente não controla. Controla coração, pulmão, xixi, cocô, sono, sede, beleza, suor. Tá legal. Quando você vai fazer um tratamento de trauma, é muito importante você envolver o sistema nervoso autonômico. Então deixa eu contar uma historinha rápida, bem rápida. Historicamente, os mamíferos, e nós somos mamíferos, historicamente os mamíferos, qual é o mecanismo de defesa forte deles, do mamífero? Sempre foi. Só que a gente se perdeu. O tremor, o grito e o choro. São os 3 mecanismos mais fortes contra estresse na natureza selvagem, nos mamíferos. A zebra, quando escapa, os leões atacam em bando. Mas às vezes uma leoa ataca uma zebra sozinha. E a zebra é mais forte. Ela escapa invariavelmente do ataque de uma leoa solitária. Ela treme por cerca de 40 minutos depois do ataque. O macaco grita igual um condenado após estresse e treme. Segundo Peter Levine, que é um autor de trauma, ele fala que nós perdemos isso, Olga, porque nós fomos julgados pela sociedade. Se você, depois de um trauma, tremer ou gritar, imagina uma mãe que perdeu um filho num velório gritando. Nego dá remédio, nego dopa ela, nego interna, não deixa chorar. Exatamente. Não, não é nem chorar, você imagina gritar. Isso. Você entende como é sério isso? Ai, se a pessoa chora ou grita, ai que escândalo, porque a pessoa fez um escândalo. Perfeito. É a sociedade realmente ela cobra julga. tudo isso. Então o mamífero humano perdeu essa característica de tremer e gritar. Nós ficamos só com o choro. Só que o choro é o mais leve deles. Pois é, mas o choro, meu querido Valente, o choro ele é escondido, silencioso. E às vezes, muitas vezes, silencioso. E a pessoa olha para sua cara e fala assim, eu queria chorar, Isso. mas não estou mais conseguindo Não estou botar conseguindo pra fora. chorar. Ou então chora lá escondido, depois vem, o outro olha pra cara e fala, chorou, por que chorou? Não é mais ou menos Não assim. é isso? Não pode chorar. Não pode chorar, não Homem pode não nada. chora. Ai, meu Deus, isso é uma absurdo. Fora isso, homem não chora, você tem que ser forte. A mãe acabou de perder o filho, aí vira, você tem que ser forte para cuidar dos outros. Então, assim, isso é muito sério. Então, o mamífero humano perdeu essa capacidade de tremer. E onde fica isso? Fica no corpo. Então, a gente, num processo terapêutico, a gente orienta e ensina o paciente a tremer de forma autonômica. O que é isso? Ó, eu vou tremer aqui no seu estúdio. Isso aqui eu tô tremendo, mas isso aqui é voluntário. Sou eu que quero. É legal? É legal. Funciona. Mas não é igual eu tremer de forma autonômica. Você, numa postura, colocar o paciente de uma forma que ele comece o tremor sem ele querer. Ele perde o controle sobre o corpo e ele começa um tremor involuntário. Isso é espetacular. E aí vem a cura. E aí vem a resolução. Claro, não é um encontro, mas tanto que eu passo como tarefa, mas é um trabalho lindíssimo para processos de trauma, quando você percebe que a carga do corpo está muito forte, ou seja, o evento traumático, por quê? Por causa dessa teoria. Quando se fala de sensibilidade, o nosso corpo é soberano. Todos os autores de trauma, Olga, um holandês chamado Bessel van der Kolk, Peter Levine, Stephen Porges, o nosso corpo é soberano em termos de sensibilidade. A gente tem dedicado algumas vezes que você vem, às vezes você demora muito para vir, a gente fala de trauma. E eu observo, nas minhas conversas com as pessoas que convivem comigo, com quem eu trabalho, enfim, como nós temos traumas. Maurício Valente, conversando com uma pessoa que trabalha comigo, sabe, há anos, me falando dos traumas da vida dela, com a mãe, com os irmãos, com o pai quando morreu, quando ficou doente, com a filha. E como a gente carrega isso a vida inteira e como a gente sofre com isso. E aí eu comecei a lembrar também de algumas coisas minhas. Eu falo assim, meu Deus, como isso pesa quando a gente fala, porque a gente corre tanto no dia a dia, né? E esquece de cuidar dessa partezinha do nosso corpo, que seja a mente, que seja a cabeça, enfim. E aí isso pode me trazer doenças físicas. Imagina uma cena, uma moça sai da boate e começa a ser perseguida por um cara, por um agressor forte, mais alto do que ela. Deus do céu. Ela começa a correr, o cara começa a correr. Olha a diferença do que é um trauma e do que não é um trauma. Do que é apenas um estresse. Essa moça começa a correr do agressor. Ela tem uma sorte que no caminho um senhorzinho está fechando a porta para dormir. O portão. E ela grita para esse senhor,
o senhor abre, ela entra para casa, fecha o portão, ela teve um estresse forte, mas ela não tem trauma, porque ela conseguiu fugir. Em outras palavras... Mas ela vai esquecer disso? Eu não esqueceria jamais disso. Não esquece, mas não se consolida um trauma, porque o corpo dela, o sistema autônomo, conseguiu lutar ou fugir. Essa é a premissa do sistema nervoso autônomo. Agora, se esse agressor pega ela tenta lutar, o cara é mais forte, ela não consegue fugir e o cara, vamos falar, estupra ela. Aí você tem um trauma consolidado. Agora, pensa nas nossas crianças. Uma criança que sofre violência doméstica, por exemplo, ele pode lutar ou fugir com o pai e com a mãe? Possível. Não, né? Trauma. Toda vez, você que está escutando aí, nos dando essa honra, pensa nisso. Toda vez na sua vida que você não pôde lutar ou fugir, você tem um trauma impregnado no seu corpo. E a pergunta é, como é que você liberou isso? Quando foi que o seu corpo liberou isso? Não liberou. Porque você tremeu muito? Você gritou? Não, então tá aí. Então, quando uma pessoa fala assim pra mim, Maurício, mas eu tenho muito trauma de infância, provavelmente sim. Por quê? Nós não estamos blindados, a gente é criado por pais imperfeitos. Todo mundo vai ter trauma, não estamos numa bolha. Mas a pergunta é, como você se defendeu dos seus traumas? Você pôde lutar ou fugir? Você pôde tremer ou gritar? Não, então você tá acordado aí. Me permita. Claro. Também surgiu essa conversa outro dia. A pessoa tem trauma de chefia. Uhum. Porque já foi muito humilhado, né? A pessoa foi muito humilhada por um determinado chefe. Então, quando chama para uma reunião, isso. Quando chama para uma conversa, começa a tremer. Você tem um trilho do gatilho. Transpirar. Exatamente, é ancoragem. Porque tem medo de que realmente vá, sei lá, e essa pessoa humilhou demais a outra, em público e tal. Isso é trauma. Isso é trauma, porque você falou de humilhação, certo? Uhum. Traduz, porque assim, ó, eu sou um fisiologista, Olga. Eu tenho especialização eu adoro fisiologia. Tudo que eu explico, eu tenho uma explicação fisiológica para você. Muito bem. Então não é blá blá blá. Então preste atenção, você falou de humilhação, né? Quando uma pessoa sofre humilhação, pensa agora na fisiologia que eu te ensinei. Ela pôde lutar ou fugir? Não. Então é trauma. Se você pega um chefe que te humilha, você não pode lutar. Você vai dar porrada nesse chefe? Não. Você vai xingar ele? Você vai perder o emprego? Você pode correr do emprego? Não. Então você tem... Precisa do emprego para viver. Perfeito. Então você tem a luta e o fuga inibida. Então você tem um conflito, você tem um trauma. O trauma, invariavelmente, ele vai cair nas questões... Só tem uma exceção quando isso não se aplica. Sabe quando é? Aquilo que a gente falou, crenças. Homem não presta... Dinheiro não traz felicidade. Isso não necessariamente... A gente já fez um programa lindo sobre isso. Olha aqui, só, né? Você não tem um choque emocional, você não tem um trauma, mas você tem um trauma chamado de desenvolvimento, que são as crenças que vão te acumulando. Essa é a única exceção. Agora, quando você tem qualquer relação na sua vida, de novo você que está nos ouvindo aí, eu não pude lutar nem fugir, aí é o problema. Aí o seu corpo impregnou. E aí você vai crescendo. Aí, às vezes, mas eu já fiz terapia. Ótimo, que bom que você fez terapia. Melhor, nossa, foi ajudada. Mas cuidado, sua terapia foi só de cabeça? Foi só de conversa? Então tá te faltando a liberação corporal. Porque o corpo é soberano. É no corpo que a gente sente. A cabeça, ela interpreta. Veja só. O jornal o Globo de hoje traz um artigo muito bacana que diz o seguinte: os 5 hábitos que melhoram a saúde do cérebro. Coincidência ou não, tá aqui. Tá aqui, Depois você vê lá no Globo, tá? E aí eu resolvi acessar para você. De hoje, o cérebro é mais do que um órgão complexo no topo da cabeça. Ele é o centro do comando. Bom, aí vai. Então, 5 coisas para que o cérebro fique bem. Melhorar o cérebro. Anota aí. Ter sono de qualidade. Isso é fundamental. Fundamental. Você falou várias vezes aqui. E tem todas as referências, é muito bom. Olha para você, Lucas, presta atenção. Não utilizar o celular ao acordar. Essa é uma das tarefas mais difíceis, talvez, porque muita gente usa, inclusive, o celular como despertador. Mas presta atenção, então não utilizar o despertador. Investir em coisas que fazem o coração bater forte. Então. Gostei dessa. Então, o coração tá onde? Tá no corpo. Sacou? Querido, saquei. É isso aí. Vamos lá. Marcar encontros com amigos e pessoas novas. Por quê? Quando você marca encontro, você tem socialização. Olho, visão, cheiro, toque.
Isso é corpo. Órgãos dos sentidos. De novo, outro item que nos subentende o corpo humano. E ter uma alimentação sem ultraprocessados. Muito bem. Alimentação. Você come por onde? Boca. Boca. Vai para onde? Esôfago, estômago, corpo. Gostei desse artigo. E é tão interessante porque eu falei, nossa, hoje eu vou conversar, inclusive, com o Maurício Valente a respeito do cérebro. Então, veja você, a gente tá buscando cada vez ter mais saúde, né? Isso. Mas o que eu tô fazendo de errado? A gente sabe que o celular tomou conta da vida da gente de um jeito que nós não conseguimos mais se livrar dele. Desculpa. Perdão. Que assim, nós temos aqui, por exemplo, eu só vou passar o telefone para ele aqui de uma pessoa que a gente vai entrevistar, né, Casimiro? Aí eu falo assim, eu tô aqui, né, fazendo isso com você. Eu tô aqui te entrevistando e fui ali, acessei a entrevista maravilhosa que tá no Globo. Pronto. Se eu não tenho internet, não tenho celular, eu não faria isso aqui. Isso. Né? Daí a gente vai voltar aos velhos livros que a gente se educou todo por ele. Mas é assim, a gente se policiar, né? Para não deixar a tecnologia avançar tanto no nosso dia a dia, né? Como tudo, né? A pessoa que inventou, né? o Santos Dumont, dizem que ele se matou porque ele ficou sabendo o que estavam fazendo com o avião. Então, assim, é um negócio, assim, tudo tem um lado positivo. O progresso, a gente não é, quando diz Roberto Carlos, eu não sou contra o progresso, certo? Mas eu apelo para o bom senso. Tem uma música do Roberto Carlos que fala esse trecho. Então vamos ter bom senso. Agora, só recapitulando. Falou, não use o celular quando você acorda. Isso. O que é? Mas você pega o celular, você tem contato com o celular através do quê? Visão. A visão está onde? Corpo. O corpo é soberano. Quando se fala de sensibilidade, o corpo é soberano. Maurício, você está falando aqui que então tratamento só com a cabeça, psicológico não é bom? Claro que é ótimo, é ótimo. Há lugar para todo mundo, mas não faça só isso. Não existe tratamento de terapia só pela cabeça. E você sabe que cada vez mais, Maurício, as pessoas, eu estou encontrando pessoas, conversando com pessoas que estão fazendo terapia. A terapia, graças a Deus, deixou, não, ainda não total, mas deixou de ser aquela coisa que, não, só quem é louco da cabeça que faz terapia, só louco que precisa de terapeuta, de psiquiatra, psicólogo, né? Isso mudou e está fazendo com que as pessoas estejam mais saudáveis, né? E é fundamental. Processo terapêutico, psicoterapeuta, psicólogos, né? Fundamental esse olhar, tá? Eu só estou considerando aqui, te trazendo uma questão fisiológica, que é um estudo de mestres que trabalham com trauma, para você também envolver o seu corpo. O seu corpo também precisa liberar aquelas tensões e aquelas dores que você, na verdade, captou essas emoções tudo por ele. E é a sua mente que entendeu tudo o que aconteceu porque existiu o seu corpo, que a gente chama hoje, inclusive, você sabia que o intestino é um órgão sensorial? Por isso que vocês, todos médicos, terapeutas, falam que o intestino tem que funcionar super bem. O intestino vamos falar assim, que os 5 órgãos do sentido, vamos colocar o intestino, é um deles, o 6º, ou talvez o 7º, que o intestino é muito sensorial. É um órgão muito sensorial. O intestino se comunica com a cabeça 80%. 80%? O intestino Por isso que dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro? A cabeça só fala 20% com o intestino. É um sistema nervoso chamado neuroentérico. Entérico de intestino, né, o nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano, também chamado de pneumogástrico. Ele que faz a comunicação do cérebro com o intestino. Mas a comunicação é ao contrário. Em 2014 que provaram isso. O intestino fala 80% com a cabeça. Você tem ideia do que é isso? Seu intestino fala mais que a sua cabeça, que o seu cérebro com o próprio intestino. Então, se a gente não prestar atenção no corpo e começar a falar assim, caramba, na qualidade de segurança que eu tenho, no toque, na socialização, nos abraços que eu recebo, no beijo, se eu não prestar atenção nisso, na maneira como eu extravaso meus traumas, eu não vou ter uma melhora significativa. Que bom ter você aqui hoje. Eu fiquei feliz, Olga. Trouxe um tema aí que você me permitiu, muito gostoso, que eu falo muito no consultório, eu gosto muito desse assunto. As pessoas te encontram por onde? Meu Instagram e o meu YouTube é o mesmo, Maurício Valente Oficial. Pronto, facinho, né? Maurício Valente. Obrigada por hoje, até uma próxima. Olga, estou à disposição. Obrigado, viu? Boa semana, você beijo também. na Sara. Será, se cuide, viu? Bom descanso. Amém. Obrigado.